Olá amigos, bem-vindos à área do médico. Meu nome é Jorge Mendes, sou clínico geral e hoje nós estaremos juntos nessa aula de como escolher a antibioterapia ideal na terapia ambulatorial dos pacientes com pneumonia comunitária. Lembrando a vocês que essa aula vai ser baseada principalmente nas diretrizes brasileira, americana e britânica de tratamento da pneumonia comunitária, como também nos artigos mais recentes sobre o assunto. Bom, seguindo para o nosso primeiro slide, vamos, primeiro passo importante no tratamento da pneumonia comunitária é a gente estratificar o nosso paciente. Então, temos que fazer uma série de perguntas e as mais importantes são as seguintes. Primeiro, qual a idade do paciente? Segundo, se ele tem alguma comorbidade, porque isso vai fazer diferença na escolha da antibioterapia. Terceiro, como ele está clinicamente, se é um paciente que está clinicamente estável ou clinicamente instável. No quarto, se ele tem algum fator de risco para infecção por bactérias resistentes, principalmente por Pseudomonas aeruginosa. E em quinto, se ele tem alergia a algum antibiótico. E em sexto, uma pergunta que é considerada uma das mais importantes é se ele fez uso de algum antibiótico recente. Quando a gente fala recente, a gente está falando pelo menos aí nos últimos 90 dias. Segundo ponto importante é a gente saber quais são os agentes etiológicos mais comumente envolvidos na pneumonia comunitária ambulatorial. Então, em primeiro lugar, está o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo. Em segundo lugar, como grupo, estão os germes atípicos, principalmente o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydophila pneumoniae. Depois, os vírus respiratórios e hemófilos influenza. E o terceiro ponto mais importante é a gente conhecer o perfil dos antibióticos mais usados na pneumonia comunitária. Aqui valem duas coisas importantes. Primeiro, a diferença em relação à cobertura desses antibióticos. Então, nós temos basicamente no tratamento da pneumonia comunitária os beta-lactâmicos, os macrolídeos, a doxiciclina, que é um antibiótico que é uma alternativa muito usada ao macrolídeo nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil a gente usa muito pouco, e as quinolonas respiratórias. Primeira diferença maior é com relação à cobertura aos germes atípicos, que é uma particularidade de todas essas classes de antibióticos, com exceção dos beta-lactâmicos. Então, os beta-lactâmicos não possuem cobertura para os germes chamados de atípicos. Em pneumonia ambulatorial, a gente está falando de Mycoplasma e de Clamídia. Segundo ponto importante é com relação ao pneumococo resistente, que a gente considera a quinolona respiratória como a droga de escolha para o tratamento do pneumococo resistente. E o terceiro ponto importante, que é um ponto que tem uma certa divergência na literatura atual, é se a gente deve ou não realmente cobrir atípico na terapia de primeira linha no tratamento da pneumonia comunitária. Então, na diretriz brasileira e na diretriz americana, existe uma tendência que no tratamento da pneumonia comunitária, seja ambulatorial ou seja no paciente internado, seja feita sempre a cobertura para germes atípicos. Então, os esquemas sempre vão incluir ou um macrolídeo ou uma quinolona respiratória. No caso da diretriz britânica, o tratamento inicial dos pacientes é feito sem que se faça cobertura para os atípicos. Geralmente é feito com os beta-lactâmicos isoladamente. As justificativas para isso, do ponto de vista literário, são duas. Primeiro, a sazonalidade da infecção pelas bactérias atípicas. E segundo, que é muito importante também, é sobre o papel dessas bactérias, se elas realmente têm um papel importante no quadro de pneumonia comunitária. Então, existem muitos estudos médicos que comparam, por exemplo, o tratamento com beta-lactâmico isolado versus o beta-lactâmico com o macrolídeo, em que não se observa diferenças com relação à taxa de cura e à mortalidade em curto prazo. Mas, do ponto de vista prático, para nós, e como a gente vai ter muitos ouvintes que estão fazendo prova de residência, são estudantes, a gente vai seguir primordialmente a nossa diretriz brasileira. Então, cobrir atípico vai ser uma rotina, tanto no tratamento do paciente ambulatorial, quanto no tratamento do paciente internado. Então, seguindo mais à frente, vamos para o nosso primeiro caso, antes, uma coisa importante é a gente conhecer a posologia desses antibióticos. Então, a azitromicina, que é o macrolídeo mais usado, você tem dois esquemas padronizados. O primeiro
usando a azitromicina 500 mg no primeiro dia e depois 250 mg do segundo ao quinto dia. E o segundo, que é o mais usado aqui no Brasil, é usar a azitromicina 500 mg ao dia por 3 a 5 dias. Aqui nós costumamos usar por 5 dias. A claritromicina, que é o outro macrolídeo que é bastante usado na terapia da pneumonia comunitária, ela pode ser feita de duas formas. A gente no mercado tem uma apresentação de claritromicina e tem outra apresentação de claritromicina de liberação prolongada. Então, na apresentação normal de claritromicina, ela é feita em 500 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Na de liberação prolongada, ela pode ser feita 500 mg uma vez ao dia por 7 dias ou 1000 mg, no caso, 2 comprimidos de 500 mg uma vez ao dia por 5 dias. No caso dos beta-lactâmicos, aqui vem um parêntese, a gente tem uma diferença de dose em relação à diretriz brasileira, à diretriz britânica e à diretriz americana. A diretriz brasileira e a diretriz britânica costumam usar os beta-lactâmicos na sua dose usual. Então, a amoxicilina 500 mg de 8 em 8, a amoxicilina clavulanato 875 mg de 12 em 12 horas e a cefuroxima 500 mg de 12 em 12 horas. Na diretriz americana, geralmente, os beta-lactâmicos são recomendados nas suas doses maiores. Então, atingindo aí 1 grama de amoxicilina de 8 em 8 horas e até 2 gramas de 12 em 12 horas de amoxicilina clavulanato. Seguindo mais à frente agora, então, vamos para o nosso primeiro caso. A gente tem um paciente de 25 anos que chegou para a consulta médica referindo febre e tosse com expectoração amarelada há 4 dias. Tem um exame físico que não tinha nenhuma alteração, exceto por um murmúrio vesicular diminuído com crepitações na base do hemitórax direito. Tinha uma frequência respiratória de 16 incursões por minuto, uma frequência cardíaca de 80, tinha uma pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio. E no raio-x a gente evidenciava uma condensação na mesma região em que a Ausculta estava alterada, na base do hemitórax direito. Então, quais esquemas abaixo seriam recomendados neste caso? Então, primeira coisa importante é a gente voltar, né, e lembrar daquelas perguntas iniciais. Então, nosso paciente é um paciente jovem, que não tem nenhuma comorbidade maior, que não tem história de alergia a antibiótico e que também não usou nenhum antibiótico recentemente nos últimos 3 meses. Então, para esse paciente, seguindo as recomendações das diretrizes de pneumonia comunitária, o tratamento de escolha, como a gente vai ver agora no próximo slide, né, é utilizar o macrolídeo. Então, no nosso meio, azitromicina ou claritromicina naquelas doses que a gente já usou. Como alternativa, seguindo principalmente a orientação da diretriz brasileira, a gente poderia usar o beta-lactâmico isolado, especialmente a amoxicilina ou a amoxicilina clavulanato. E na diretriz americana, habitualmente a alternativa ao macrolídeo não é o beta-lactâmico, é a doxiciclina, que a gente usa muito pouco aqui no nosso meio. Então, voltando ao nosso caso, né, baseado no que a gente acabou de ver, né, o esquema das alternativas abaixo, o esquema mais recomendado, seguindo as nossas diretrizes, seria o esquema da letra A, utilizar claritromicina 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Né? Lembrando que, como alternativa, seguindo as orientações tanto da diretriz brasileira como da diretriz britânica, a gente poderia também usar amoxicilina ou amoxicilina clavulanato, como está descrito nas alternativas B e C. Né? Muito bem. Seguindo para o nosso próximo caso, a gente tem agora um caso um pouco diferente. A gente tem um paciente diabético, sexo masculino de 59 anos. Então, já não é um paciente tão jovem e ele tem uma comorbidade, ele é diabético. E refere um quadro de febre baixa e tosse com expectoração amarelada há 5 dias. Ele se encontrava consciente, tinha uma frequência cardíaca de 92, uma frequência respiratória de 20 e uma pressão de 120 por 80. Estava subfebril com a temperatura de 37,5 graus e tinha um HGT de 130 mg/cento, mostrando um diabetes relativamente controlado. Na ausculta dele tinha um murmúrio vesicular diminuído com crepitantes na base do hemitórax direito e tinha um raio-x de tórax que mostrava também uma condensação lobar direita. Então, qual seria a melhor conduta neste caso do ponto de vista de antibioterapia? Então, nessa situação aqui, a gente tem um paciente diferente. Né? É um paciente que já não é jovem como o nosso paciente do caso anterior,
tem comorbidade, mas se encontra clinicamente estável. Então, é um paciente que teria totais condições de ser tratado em regime ambulatorial. Nessa situação aqui, a escolha da nossa antibioterapia inicial vai mudar. Então, seguindo para o próximo slide, a gente vai ver que na terapia ambulatorial dos pacientes com comorbidades ou que utilizaram antibióticos recentemente, né, então comorbidade, leia-se, se ele for um paciente com doença renal, doença hepática, se for um cardiopata, se for diabético, se for imunossuprimido, etc, 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 a opção inicial não vai ser mais o macrolídeo, vai ser a quinolona respiratória. Aqui no Brasil a gente tem 3 quinolonas respiratórias disponíveis no mercado, moxifloxacino, levofloxacino e o gemfloxacino nessas doses. Esses esquemas podem ser feitos por 5 a 7 dias, mas na nossa rotina habitual a gente costuma utilizá-los por 7 dias, embora você tenha vários estudos recentes mostrando que a terapia antibiótica com a quinolona respiratória por 5 dias costuma ter uma eficácia semelhante à terapia por 7 dias. Nesses pacientes a gente teria uma segunda opção, né, que era utilizar o beta-lactâmico com o macrolídeo. Então, novamente, a gente não vai usar macrolídeo isolado, nem beta-lactâmico isolado nesse grupo de pacientes. Seria uma associação. Então, beta-lactâmico por 7 dias, né, poderia ser a amoxicilina clavulanato ou cefuroxima, e o macrolídeo, no caso da azitromicina, habitualmente por 5 dias, no caso da claritromicina, se for num esquema de 500 mg por 7 dias, se for num esquema de 1000 mg, na claritromicina de liberação prolongada, a gente poderia fazer por 5 dias, como a gente viu no slide anterior. Então, voltando ao nosso caso clínico, né, a gente teria 2 respostas corretas nessa questão, né? A primeira seria a letra A, né, utilizar o moxifloxacino via oral, e a segunda seria a letra C, utilizando beta-lactâmico com macrolídeo por via oral, no caso, a alternativa amoxicilina com claritromicina. Bom, seguindo à frente, a gente decidiu colocar um caso extra para a gente falar um pouco da vida prática, né? Se a gente deve realmente sempre seguir as diretrizes. Essa foi uma questão de prova de residência que foi modificada, né? Então vamos dar uma lidinha nela e a gente conversar um pouco, né? Nessa questão, a gente tinha um paciente diabético de sexo masculino, era um paciente de 15 anos, um paciente jovem, que referia um quadro de febre baixa e tosse com expectoração amarelada há 5 dias. Se encontrava consciente, hemodinamicamente estável, tinha frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, exame clínico normal, exceto por uma alteração de ausculta e um raio-x de tórax compatível com a pneumonia lobar direita. Então, qual seria a melhor conduta neste caso? Então, se a gente observar esse caso com cuidado, ele é um caso bastante semelhante ao nosso primeiro caso. Qual é a diferença maior aí? O paciente ele tem uma comorbidade, ele é um paciente diabético. Então, se a gente seguir à risca o que a gente estudou até agora, né, o esquema antibiótico para ele seria qual? Utilizar uma quinolona respiratória isolada ou um beta-lactâmico com macrolídeo. Né? O autor da questão interpretou dessa forma, né, e considerou a alternativa certa, a alternativa C, utilizar a amoxicilina, né, com a claritromicina. Né? Por que não considerou correta a alternativa a alternativa A, utilizar o levofloxacino? Porque como é um paciente de 15 anos, né, existem muitas restrições a se usar quinolonas nos pacientes abaixo de 18 anos, pelos possíveis efeitos que a quinolona teria na cartilagem articular e no crescimento ósseo. Então, a alternativa correta da questão para a prova seria a alternativa C. Né? Mas se a gente utilizar um pouco do bom senso, né, será que realmente nesse paciente, que era um paciente de 15 anos apenas, estava clinicamente muito bem, será que a gente realmente precisaria utilizar uma quinolona respiratória? Será que a gente não poderia tentar fazer um macrolídeo ou até mesmo um beta-lactâmico isolado? Então, essa dúvida é que paira nesse paciente que a gente considera uma zona de penumbra. Embora do ponto de vista da prova, né, a alternativa está corretíssima, né, quem marcou C acertou a prova e estava correta, não existia questionamento. Do ponto de vista da vida prática, muitas vezes a gente poderia considerar nesse paciente não seguir a risco o consenso e tratar ele como um paciente jovem sem comorbidade. Né? Então, esse aqui é um ponto importante que a gente deve ter sempre atenção. Né? Seguindo um pouco mais à frente, né, por fim eu queria fazer um lembrete, né, que para mim é primordial, né,
Na prática, a gente vê muita prescrição de ciprofloxacina no tratamento da pneumonia comunitária, né? E a gente tem esse lembrete aí de que ciprofloxacino não tem papel no tratamento ambulatorial da pneumonia comunitária, né? Principalmente porque ele não tem a penetração pulmonar tão boa quanto as quinolonas respiratórias, e segundo, a cobertura dele para o pneumococo, para o Streptococcus pneumoniae, ela é inferior das quinolonas respiratórias. Então, ciprofloxacino não deve ser usado no tratamento da pneumonia comunitária ambulatorial, isoladamente, principalmente, de forma nenhuma. A gente vai ver na outra aula subsequente que o ciprofloxacino ele tem um papel importante no tratamento do paciente internado. E por fim, a gente tem mais um slide que eu queria mostrar a vocês. A gente habitualmente tem muita dúvida na prescrição dos antibióticos, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre o antibiótico, sobre a apresentação clínica, sobre nomes comerciais, a gente está deixando aqui alguns exemplos de nomes comerciais para facilitar a prescrição no tratamento desses pacientes, né? Bem, amigos, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco na ferramenta Sua Mensagem no nosso site www.areadomedico.com.br. Tenham um bom estudo e até a próxima.